Meus queridos, a paz do Senhor, estamos no quarto trimestre de 2021, na lição dos jovens. Na aula de hoje estudaremos a antepenúltima lição aqui na Academia de Pregadores, onde você tem, além da ministração da lição, subsídios para professores de escola dominical. A aula de hoje, lição de número 11, do dia 12 de dezembro de 2021, o dia da Bíblia. A Bíblia é o maior livro de toda a história, o livro mais provado. A Bíblia é sempre mais, o livro mais testado, mais provado, mais aprovado, mais lido, mais editado, mais vendido, mais verdadeiro. A Bíblia é sempre mais. Leia a Bíblia, ame a Bíblia, se envolva com a Bíblia, aplique os princípios da Bíblia à sua vida. Leia o livro de Provérbios, um capítulo por dia. Ó, dia 12, hoje você tem que ler o capítulo 12 de Provérbios. Leia. Faça da Bíblia a sua bússola, faça da Bíblia o seu livro de cabeceira, o seu livro apaixonado, e você terá sua vida mudada e transformada pelo poder da palavra de Deus. A Bíblia é mais do que um livro. A Bíblia é a palavra de Deus escrita, revelada aos nossos corações, tá bom? Dia da Bíblia. No departamento de escola dominical, que vocês aproveitem esse domingo também para comemorar a Bíblia, cantar sobre a Bíblia, ensinar a Bíblia e fazer com que as pessoas se apaixonem cada vez mais pela Bíblia. O título da nossa lição é Julgamento Final, Novos Céus e Nova Terra. Como nós encerramos a aula passada, né, o milênio não é o fim de todas as coisas. Depois de 1000 anos, ainda acontecerá o julgamento final. Quanto tempo durará o julgamento final? Não sabemos. Não sabemos. É claro que João escreve e Deus revela a João coisas que estão voltadas para o contexto do seu tempo. Até porque senão João não entenderia. O grande trono branco aqui, que é um julgamento final, Deus deu para João a visão de acordo com os julgamentos que aconteciam naquele tempo do Novo Testamento. Os julgamentos nos tribunais romanos, nós vamos entender isso. Hoje o julgamento já é feito de forma totalmente diferente, né? Embora tenha alguns princípios que já haviam lá, como o tribunal do júri, essa coisa toda, nós temos muito no nosso direito penal, principalmente, coisas do direito romano, mas hoje o julgamento é feito de outra forma. Então nós temos que ler sobre o julgamento final, o trono branco, com uma visão lá do Novo Testamento. Então, nós vamos tratar hoje aqui do grande trono branco, do julgamento final, com essa visão neotestamentária. Porque, para que João compreendesse, Deus revelou, o Apocalipse a gente sabe que foi revelado a João na ilha de Patmos. Então, Deus revelou a João aquilo que era uma compreensão dentro do seu tempo. Tá ok? Então, nós vamos compreender isso aqui na aula de hoje. Julgamento final, novos céus e nova terra. Texto do dia está em Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Ele está falando aqui, João está falando do que ele viu. Ele viu o grande trono branco, que fala de um trono de julgamento, no direito romano, não é? Nos julgamentos romanos, a maior autoridade que definia mesmo a sentença estava sentada num trono, e ele vê isso. O trono branco aqui fala de realeza, de grandeza, de poder. E ele fala, ó, quem estava sentado sobre o trono não era César, era alguém que a própria terra e o céu fugiu da presença dele. Fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Ou seja, João está falando do poder de Cristo assentado no trono. Porque a Bíblia diz, parece que é Tiago que escreveu dizendo que o juiz já está às portas e foi-lhe dado poder para julgar.
Quando a Bíblia fala, por exemplo, que da morte do ser humano, fala que o pó volte à terra e o espírito, que é a parte espiritual, não é só espírito, é espírito e alma, volte a Deus quem o deu, ele está falando desses. Aqui ó, vai acontecer a segunda ressurreição. Os que morreram sem Cristo vão ressuscitar para o julgamento do trono branco. A Bíblia diz que nós não devemos temer o homem que pode matar o corpo, mas nada pode fazer com a alma. Mas nós temos que temer aquele que, além de matar o corpo, pode colocar a alma no inferno. E a alma aqui fala de parte espiritual também. Não é só alma, é alma e espírito. Quem é que tem esse poder de colocar a alma e o espírito no inferno? O poder foi dado a Cristo. É por isso que o corpo, o pó volte à terra e o espírito volte a Deus quem o deu. Porque é Deus que vai direcionar, é Deus que vai decretar o destino final do ser humano. É claro que nós não estamos falando aqui que é só alma e espírito que vai ser destinada ao inferno. Nós estamos falando que o corpo também vai, porque quando estudamos antropologia veterotestamentária, antropologia do Antigo Testamento principalmente, e mesmo a antropologia neotestamentária, nós aprendemos que o ser humano é um ser integral. Nós existimos no corpo, alma e espírito. Nós vamos para o céu de corpo, alma e espírito. Corpo transformado, mas corpo, alma e espírito. Quem vai para o inferno vai de corpo, alma e espírito, porque vai ressuscitar. O corpo vai ressuscitar. Não será um corpo glorificado, como o corpo dos salvos, mas será um corpo que vai suportar a eternidade. Então a gente precisa pensar e entender, bíblica e teologicamente, que aqueles que ressuscitarão na segunda ressurreição para o trono branco vão ressuscitar com um corpo eterno também. Não será esse corpo material que é deteriorado, que não suporta, deteriorável, que não suporta a eternidade. Quem ressuscitar para o trono branco, na segunda ressurreição, não salvo, vai ressuscitar também com um corpo eterno. Será um corpo, de alguma forma, que vai subsistir a eternidade. Porque aqueles que vão ser destinados ao lago de fogo e enxofre, que é o inferno, vão de corpo, alma e espírito. E quando João faz esse relato em Apocalipse capítulo 20, versículo 11, ele está falando do poder de Cristo para julgar. Ele está dizendo assim, ele tem tanto poder que a própria terra e o céu fugiram da sua presença e não foram achados. Será um julgamento... outra coisa importante, por que esse trono branco? Quem comparecer diante do trono branco vai conseguir ser justificado? Porque na nossa visão, o julgamento, existe nele uma possibilidade de justificação. Não é? No julgamento tem vamos pensar nos nossos dias, que também no direito romano acontecia isso. No julgamento tem o acusador, me fugiu o nome agora, que é o promotor de justiça, e no julgamento tem o advogado de defesa, não é? Seja ele particular ou seja ele, no nosso caso, um defensor público. Mas tem o promotor que acusa e o advogado de defesa que defende. Então, no julgamento ocorre eles estão ali numa disputa, né? As pessoas, o tribunal do júri está ali para ver quem vai ter a argumentação mais convincente. Então, no julgamento, existe a possibilidade de se justificar e o réu ser inocentado. Aqui no trono branco, não. É por isso que João fala que aquele que estava assentado e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. João está falando o seguinte, o Cristo que está assentado sobre o trono aqui tem tanto poder que ninguém vai se justificar. Porque ele é o verdadeiro juiz. Agora, se não haverá justificativa, se não haverá possibilidade no trono branco de justificação e das pessoas estarem com o Senhor, por que o trono branco? Por uma questão de justiça. Porque ninguém vai ser destinado ao inferno sem ter a consciência do porquê está indo para lá. Será o momento em que as obras
serão vistas por todos. As razões serão vistas e conhecidas por todos. Então, no trono branco não haverá possibilidade de justificação. O trono branco só acontecerá por uma questão de justiça, porque Deus executará a sua justiça. Ok? Vamos à síntese da nossa lição. No final da história, Deus pedirá a prestação de contas. Olha aqui, como que a pessoa vai prestar contas se ela não sabe nem porquê? Então vai ser somente algo, vamos colocar assim, que será algo para constatar tudo isso, para que a pessoa entenda essa prestação de contas, mas sem possibilidade de justificação. Ok? Então, no final da história, Deus pedirá a prestação de contas da humanidade não regenerada e, após a condenação, estabelecerá definitivamente novos céus e nova terra, nos quais habitará a justiça. Queridos, vocês sabiam que a Academia de Pregadores não tem só os subsídios para professores de escola dominical nas aulas de EBD? Acesse a nossa plataforma, veja no nosso vídeo institucional. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar Assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo, se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos e tenha acesso a todos os cursos imediatamente. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Então, vamos lá. Texto bíblico, Apocalipse capítulo 20, versículos 11 ao 15, e o capítulo 21, versículos 1 ao 3, que nos diz assim: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se
O livro que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E vi novo céu e nova terra. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Uma coisa que eu quero destacar, primeiro, é que Apocalipse foi escrito em uma linguagem figurada. Eu já disse isso aqui. E a Bíblia cita aqui, ó. A Bíblia cita aqui, cadê? O livro da vida. E os mortos, grandes e pequenos, e o mar e os mortos. Cadê aqui, gente? Está no primeiro versículo, né? E viu o grande trono branco, sobre ele fugiu a terra e o céu, e viu os mortos grandes e pequenos, e abriu-se o livro, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. Eu vou repetir o que eu disse no início aqui. Deus revela a João estas coisas a partir daquilo que era um contexto do tempo de João, para ele entender. Então, naquele tempo, os reis faziam registro dos seus atos nos livros. Você que gosta de ler a Bíblia, principalmente lendo o livro das Crônicas, de vez em quando a gente tem algumas leituras do livro das Crônicas e está escrito assim: porventura os demais atos desses reis não estão escritos nos livros das Crônicas dos reis? Aqueles livros das Crônicas dos Reis que a Bíblia cita não são os dois livros das Crônicas que nós temos no nosso cânon sagrado. Eram livros de registros pessoais dos reis, eram como diários pessoais dos reis, só que eram anotações feitas por escribas dos reis. Quando a gente lê, por exemplo, o livro de Esther, a gente vai entender que Mardoqueu, tio de Esther, ele tinha descoberto um plano para matar o rei Assuero, e isso foi anotado no livro. E o rei pediu para ler no livro o que tinha sido feito. E nada tinha sido feito em favor de Mardoqueu. E quando Amã pensou que o rei estava falando em honrá-lo, o rei estava falando, na verdade, em honrar Mardoqueu. Então, os livros das crônicas eram esses livros. É por isso que Apocalipse usa essa linguagem. Não vai ter livros lá, até porque Deus tem memória. E a memória de Deus é eterna. Tem uma amiga minha, a Iane, que é uma filha, na verdade. Conheci Iane novinha. A Iane é como uma filha para mim, casada com o Silvio, que a gente chama de Silvinho, que moram em Framingham, nos Estados Unidos. A Iane brinca e fala assim: ó, o telão de Jeová, hein? Eu falei: que é isso, Iane? Não, de Jeová tem um telão de LED. E cuidado com o que você vai fazer, que você vai aparecer lá no telão de LED de Jeová. Ela brinca assim. É claro que é uma brincadeira, mas é isso mesmo. É porque se Apocalipse estivesse sendo escrito hoje, é isso que estaria escrito lá. E foram vistos telões de LED, onde os pecados de toda a humanidade estavam sendo projetados. Então, Deus está falando com João, a gente ora: Senhor, escreve o nome dele no livro da vida. Não tem problema falar isso, não é pecado, mas eu quero que você entenda teologicamente que isso é uma linguagem metafórica que a Bíblia utiliza. Não tem lá no céu um livro que o Senhor escreve o nome no livro da vida. Aí o cara desviou, Deus vai lá e apaga o nome dele do livro da vida. Aí o cara voltou para Jesus, Deus escreve o nome dele do livro da vida. Aí o cara desviou, Deus apaga o nome dele do livro da vida. Não tem isso.
É claro que é importante pensar assim. Escrever o nome no livro da vida fala de pertencimento, fala de estar na memória de Deus. Mas Deus não precisa nem de livro e nem de telão de LED. Deus tem memória. Mas é claro que no trono branco, cada um vai saber aquilo que fez. Vamos lá, nos comentários. Primeiro ponto, julgamento final. O presidente... Deixa eu trocar. O presidente do tribunal. Quem será o presidente do tribunal? Jesus Cristo. Deixa eu te mostrar uma coisa interessante em relação a Cristo. Jesus veio. Quando ele veio, na sua encarnação, ele veio como réu. Ok? Hoje, ele é o nosso advogado. Mas no trono branco, ele será o juiz. Quem não recebeu Jesus quando ele veio como réu, tem a oportunidade de recebê-lo hoje, que ele é o nosso advogado. Quem não receber Jesus nem como réu, não recebeu Jesus como réu, e não receber Jesus como juiz, vai ter que receber... Aliás, quem não recebeu Jesus como réu e nem receber Jesus como advogado, vai ter que receber Jesus como juiz. Aqui. Receber como réu é uma opção. Eu tenho uma escolha, o meu livre-arbítrio. Recebê-lo como advogado, eu tenho escolha, opção, é o meu livre-arbítrio. Mas como réu, não. Como juiz, não. O juiz vai impor. E é melhor receber Jesus hoje como advogado, não é verdade? Segundo parágrafo do segundo ponto. Os livros, do primeiro ponto, né? Os livros do julgamento. Já falamos aqui do que é essa ideia dos livros, né? Os livros do juízo final, onde os nomes estarão escritos. O livro da vida, o nome estará escrito, né? No livro da vida, é uma visão metafórica, mas haverá, dentro da visão metafórica aqui, livros com os atos das pessoas. Repito, não haverá isso na prática. Deus tem a sua própria memória. Nem como a Iane fala, o telão de Jeová. É porque Deus tem a sua memória. Terceiro parágrafo do primeiro ponto. O destino dos condenados será a separação eterna de Deus, o lago de fogo e enxofre. A Bíblia diz que a morte será lançada no lago de fogo e enxofre, o inferno será lançado no lago de fogo e enxofre. É a separação eterna de Deus. Depois disso, haverá novos céus e nova terra. Vai ser o fim deste mundo degenerado, degradado, corrompido pelo pecado. Perceba que o mundo vai ser restaurado no milênio, Jesus vai governar, mas depois, no final, o diabo vai ser solto e ainda vai ter uma rebelião contra Cristo. Aí é como se Jesus falasse, não tem jeito com essa terra, tem que acabar. Aí acabará com essa terra e haverá novos céus e nova terra. Será o fim deste mundo. E aí virá a nova Jerusalém. A Jerusalém que descia do céu, João fala disso, ataviada, adereçada como uma noiva para o seu noivo, e será o tabernáculo de Deus com os homens eternamente. Depois, o terceiro ponto, como eu disse, algumas duas aulas anteriores, a gente trata e depois a gente passa pela lição para você entender que nós já tratamos de tudo aquilo que o comentarista está dizendo. A alma é imortal e a vida não cessa, sofrendo para sempre. Eu já falei isso aqui no início também, as pessoas irão de corpo, alma e espírito para o inferno, a alma é imortal, a vida não cessa, a Bíblia diz que o bicho não morre, as pessoas vão ressuscitar com um corpo de alguma forma também imortal, porque sofrerão pela eternidade, mas será um sofrimento eterno. Eu um dia falei na sala de aula, e os alunos olharam assim até assustados. Eu falei, gente, nada me põe medo em relação ao inferno, a não ser uma coisa. Tem uma coisa que não dá para tolerar no inferno, a ausência eterna de Deus. A ausência eterna de Deus. Deus não estará lá. Deus não estará lá.
E se Deus não estará lá, a graça de Deus, o favor de Deus não estará lá. Você já pensou o que é viver num lugar onde a graça de Deus não está? Meu Deus do céu. É bom nem pensar. E o segundo parágrafo do terceiro ponto, segundo e último parágrafo do terceiro ponto, uma relação mais profunda. Uma promessa, o nosso comentário diz assim, uma promessa maravilhosa das Escrituras está em primeira carta de João, capítulo 3 e o versículo 2. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. O veremos como ele é, porque seremos semelhantes a ele. Isto aqui é a planificação da restauração. É claro que isso já terá acontecido, né? Mas a planificação da restauração da imagem e semelhança de Deus. Hoje, quando recebemos a Cristo, a ação do Espírito Santo na nossa vida é uma ação regeneradora. Ele está restaurando a imagem e semelhança de Deus em nós. E nós veremos o Senhor como Ele é, para a glória do nome de Jesus. Eu sei que falar sobre o trono branco é algo que vai nos, de certa forma, ser algo assim que incomoda a gente. Mas eu repito aquilo que eu disse lá nas primeiras aulas. A nós que somos salvos, podemos ficar tranquilos, porque nós não compareceremos diante do trono branco. Nós estaremos ali com o Senhor, mas Ele estará julgando, e nós não seremos os réus do grande trono branco. Vale a pena continuar vivendo esta esperança, porque estaremos com o Senhor. Deus te abençoe. Na aula que vem vamos estudar sobre o destino final dos mortos. Será a penúltima lição e eu te espero aqui na Academia de Pregadores. Um grande abraço e até a semana que vem. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.